agora que o bicho vai pegar. Agora que vem o bom. Agora que vem o doce. É óbvio que a gente não iria parar nesse relato. A gente foi buscar, né, um relato médico para poder entender, especialmente na saúde do coração, que foi, né, o que acabou levando o fisiculturista que faleceu nesse último final de semana. Gabriel Ganley. O Gabriel Ganley. Hoje a gente está recebendo aqui a Stephanie Mesquita, ela que é médica cardiologista e que vai falar pra gente um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa relação, né, dos hormônios, dos medicamentos, de como que as pessoas têm afetado a saúde do coração através desses elementos. Tudo bem, doutora Stephanie? Seja bem-vinda ao nosso Hora Extra. Boa noite, Thales. Boa noite, Denis. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Parecisa FM. Tá? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, para conversar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, que vem aí à tona nos últimos dias, né, com o falecimento aí do fisiculturista promissor aí no fisiculturismo. E o cara novo, 22 anos. 22 né? anos. Inventaram não inventaram. Falaram a princípio que era o uso excessivo de insulina e acabou que agora descobrindo que o problema estava no coração, doutora. Então, muito se especulava, né? Assim, quando tem um falecimento de uma pessoa jovem, assim, todo mundo fica querendo saber o que aconteceu, né? Então, os primeiros relatos foram com relação à insulina. A gente sabe que a insulina é um hormônio que é utilizado para tratamento de pessoas com deficiência desse hormônio, né? Ou com resistência à insulina, e que é utilizado para tratamento do diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. E no caso do Ganley, pelos relatos que ele fazia uso, ele mesmo, né, falava nas redes sociais sobre isso, eu andei vendo alguns vídeos, né? Ele era influenciador, então ele divulgava isso para muitos jovens que assistiam ele, que seguiam ele, né? Então, ele utilizava a insulina e ele mesmo falou várias vezes de vários sintomas que ele teve premonitórios disso, né? De todos, que são sintomas de uma crise de hipoglicemia. E que ele morria de medo de fazer exames, né? Ele falava que ele morria de medo de ir no médico para fazer exames cardíacos, principalmente. Então, a hipoglicemia, ela foi a primeira hipótese, né? E realmente pode levar à morte. A gente pode ter uma queda muito grande no sangue da glicemia com o uso da insulina. Então, eles utilizam isso com o intuito de aumentar o metabolismo da célula através de levar para dentro da célula mais glicose e energia, né? Então, ela utilizada para esses meios, que não são o tratamento do diabetes, pode levar a crises bastante delicadas de hipoglicemia, com convulsões, alterações mentais, né, e mesmo o óbito. Então, foi a primeira causa. Depois, né, levantou-se a hipótese, não, acabou saindo o resultado do atestado de óbito, em que veio uma cardiomiopatia hipertrófica, né? E aí a gente entra em xeque aí a questão da cardiomiopatia. Muita gente não sabe disso, porque quando se fala de efeitos colaterais, né, do famoso suco. Antes era bomba, agora é suco, né? Então, quando se fala de efeitos colaterais, muito se fala calvície, queda de cabelo, espinha, engrossamento da voz, espinha. Mas você nunca vê eles falando da parte cardiológica e das alterações cardiovasculares que tem no organismo, né? Nesse caso dele, aconteceu o que com o coração dele, doutora? Então, a gente não tem uma definição ao certo. Pelo laudo, tem descrito uma cardiomiopatia hipertrófica que tanto pode ser por conta de uma doença genética, quanto pode ser por conta do uso do anabolizante, ou as duas coisas somadas. Então, o que traria pra gente, assim, uma definição seria mais com relação a uma biópsia ali do músculo cardíaco. De repente, ele já tinha esse problema no coração e com o uso do anabolizante... Isso. Essa resposta a gente não tem. Pode ser que ele já tivesse a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença genética, ou ela pode ser também adquirida, tá? Se ele tivesse feito um exame antes e descobrir que tem esse problema no coração, é algo que ele poderia conviver fazendo uso do anabolizante, será? De jeito nenhum. Não, né? Tá totalmente a orientação era contraindicado. Né? Antigamente, alguns anos atrás, né, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, os estudos mostravam que as pessoas não podiam fazer nem atividade física, quem é portador dessa doença.
de cardiomiopatia hipertrófica. No entanto, os últimos estudos que vêm sendo feitos diz que agora a gente pode até começar exercício físico desde com acompanhamento. Então, se nem o exercício físico poderia fazer, quanto mais o uso do anabolizante, né? Então, é isso que a gente precisa ter consciência. E quando for o caso de começar uma atividade física, mesmo que não seja para o fisiculturismo, né? Passar com um cardiologista antes e ver se não tem nada no coração, né? Para evitar esse tipo de coisa. A cardiomiopatia hipertrófica, o que é? O que ela faz com o coração? Então, é uma proliferação, né? Ou seja, um aumento dos miócitos que constituem ali o tecido muscular do coração. Então, existe essa proliferação e eles crescem de uma forma desorganizada. Não existe, não cresce como um músculo normal, cresce como um músculo doente. E esse músculo doente, ele gera um processo inflamatório local ali, que leva a cicatrizes. Então, faz fibrose na musculatura. E essa fibrose, que é uma cicatriz, é potencial, né, gatilho para arritmias, principalmente. Então, a miocardiopatia hipertrófica, ela é a principal doença, né, causadora de morte súbita em pacientes jovens, principalmente antes dos 35 anos. Isso é o popular coração grande? Também. Né? O coração grande ele tem várias causas e a miocardiopatia hipertrófica é uma delas. Tá? A insuficiência cardíaca é o do coração grande. Então, tem várias causas. Doença de Chagas. A gente estava conversando aqui, antes de entrar no ar, sobre a relação clínica, né, de atletas ou fisiculturistas, enfim, que fazem o uso desses anabolizantes e que, pelo menos agora, depois que... Era uma coisa que eu não sabia, mas depois que houve a morte, né, a gente vai tendo acesso a essas informações e a gente percebe que eles fogem mesmo dos médicos, dos cardiologistas, enfim, e quando buscam... Já chega lá engatinhando. Né? Sempre traz um resultado que não era o que agradaria a eles. Você já atendeu pessoas que fazem uso de anabolizantes? O que essas pessoas têm de problemas? Existe realmente um grande número de pessoas com esse tipo de problema que levou à morte do Ganley? Sim, a gente vem vendo um aumento desses casos aí no consultório, no pronto-socorro. Então, eu faço consultório de cardiologia, faço plantão de pronto-socorro e plantão de UTI também. Então, sou eu que sou a porta de entrada desses pacientes, né? Então, eu que tenho acesso e vejo como eles chegam. E muitas vezes, eu não preciso perguntar, porque eu vejo os exames. Então, eu até chego a perguntar, quando eu pergunto, quais medicações você usa? Na maioria das vezes, eles não falam. A gente tem que perguntar ativamente. Então, usa anabolizante? Quando a gente vê alguém mais fortinho assim, a gente já fica mais de olho, né? Mas às vezes tem uns que não são fortinhos não, tá? Tá vendo? Que usa e não mete o shape, tá? Tá vendo? Então, a gente acaba vendo esses pacientes, a gente acaba direcionando um pouco mais as perguntas. Mas, por exemplo, a gente vê alterações no hemograma. Então, a gente vê o hemograma do paciente e a gente vê o hematócrito, né? Hemoglobina super altos, né? E a hemoglobina é a célula que carrega o oxigênio, né? Então, quanto mais hemoglobina, né? Na teoria, seria maior quantidade de oxigênio para o músculo, que é o que o anabolizante faz. Porém, tem a contrapartida de que quanto mais hemoglobina, né? Maior a concentração do sangue, mais viscoso o sangue fica, então maior a chance de trombose. Né? E aí vem trombose cardíaca, com infartos por conta de trombose. O infarto não é só aterosclerótico, então não é só a placa de gordura, é o infarto também por trombose. Então, eu já tive pacientes com trombose, tem relatos, né, inclusive na internet. Eu já tive pacientes com insuficiência cardíaca, pós-trombose muito provável, por uso de anabolizante, que ficaram com fração de ejeção, que a função é o tanto que o coração consegue ejetar de sangue, né, que a função do coração é ejetar o sangue. Então, a gente vê que eles caem em função cardíaca, né? Eles perdem essa capacidade do sangue bombear. Então, eles ficam com sequelas disso. E é difícil você ver um paciente jovem que não consegue subir uma escada, porque sente falta de ar, que não consegue, né, de repente,
Antes corria, hoje não consegue correr mais, porque sente falta de ar quando faz Doutora, esforço físico. quais os sintomas eu vou sentir se eu tiver com um problema desse daí? Especificamente a insuficiência cardíaca, a gente tem falta de ar, principalmente, então que a gente chama de dispneia, né? Dificuldade para deitar, então paciente que não consegue tolerar deitar em 0 graus, assim, né? Reto na cama. Eu tenho dificuldade para subir uma escada. Eu posso ter palpitações associadas, que vem, a maioria das vezes, o aumento do coração pode levar a arritmias. Eu tenho dor no peito, então uma dor geralmente em aperto, mas pode vir também como queimação e outras características, né? Náuseas e isso com relação à insuficiência cardíaca, né? Com relação a infarto, aí vem, né? Risco de arritmia, morte súbita, parada cardíaca. Né? Nessa questão que você comentou, doutora, você falou sobre isso não ser comum ver em pacientes jovens. Jovens quanto? Qual é a média de idade, mais ou menos, que tem acontecido de pessoas terem esse tipo de problema cardíaco por conta de anabolizantes? Então, tem mais ou menos 1 ano que eu voltei para Porto Velho. E desde que eu cheguei aqui, eu atendi mais ou menos na casa dos 40 anos, tá? 40 38, 40, anos. 42 anos. Com insuficiência cardíaca. Com insuficiência cardíaca. Como eu costumo dizer, né? A carcaça É de uma 40, Uma beleza! mas Por por dentro é mais de 70 tranquilo. Tá? Que loucura. Uhum. E que tipo de conselho, relato que você pode trazer para quem nos escuta agora e que daqui a pouco faz o uso desses anabolizantes, que se assustou com o que aconteceu com o Ganley? Porque como a gente falou, né, tá cada vez mais comum e pessoas que não necessariamente tenham buscado algo relacionado a esporte, a fisiculturismo, enfim. Simplesmente para atingir o estético mesmo, né? E que tirar uma acaba foto não no vindo, Instagram, né? botar lá e tá bonito. E Thales, a gente sabe que desde 2023, né, o Conselho Federal de Medicina ele proibiu o uso desse tipo de substância para fins estéticos e de performance esportiva. E a gente encontra em toda esquina, né, doutor? Em toda esquina. E, então, assim, e muitas vezes até recomendados por não médicos, né? E por médicos também, né? E sabendo que isso não garante, não, como o Emerson, né? O Emerson, Edmundo. O Edmundo falou que não blinda, né? O paciente tá ali fazendo uso da substância com acompanhamento médico. Ah, caralho, tô indo no médico, tô tranquilo. Não, né? Não blinda. E pode ser até o contrário, pode passar uma certa segurança que, na verdade, não tem. E a gente sabe que, ano passado, por exemplo, em 2025, a gente teve um estudo que saiu numa revista bem interessante que e famosa, né? No meio cardiológico, que é a Circulation, em que a gente viu que quem faz uso de anabolizantes tem 9 vezes mais chance de desenvolver miocardiopatia, tá? 3 vezes mais chance de fazer infarto, 3,6 vezes mais chance de fazer insuficiência cardíaca, 2 vezes mais chances de arritmia do que quem não usa. Então, a gente tem que ficar... Tá aí o alerta, né? A gente sabe que a gente vendo tudo isso, né, acontecendo com um futuro promissor, né? Com pessoas tão jovens, pessoas tão né? jovens e que tinham um futuro tão grande pela frente, a gente precisa fazer uma reflexão, se realmente vale a pena isso. E até dar os parabéns pro Edmundo, porque ele passou 16 anos fazendo uso do suco. E só depois, acho que de um susto, ele resolveu ir a fundo, Lembrando, né? que o Edmundo teve sorte. 16 anos. Teve sorte, porque não existe dose segura, não existe tempo. Eu já vi paciente infartar com 1 dose. E eu já vi paciente passar 16, 18 anos com uso por conta própria, ele mesmo se prescrevia, se aplicava, enfim. E com insuficiência cardíaca, infarto por conta disso. Então, não existe dose segura, não existe acompanhamento médico. Então, é algo que a gente precisa falar mais e conversar mais sobre isso, porque o anabolizante, ele aumenta o risco de infarto, principalmente porque aumenta LDL, reduz HDL, que é o colesterol bom, né? As placas
acabam se depositando mais nas artérias, tem chance de trombose, fora a questão da dependência, né? Uma dependência psíquica, né? Alteração da cabeça mesmo, psiquiátrica, em que o paciente é uma droga, né? Então, assim como cocaína e demais, causam um bem-estar. Então, você vê, porque eu me sinto muito bem. Por quê? Eu ia até fazer Né? essa pergunta pro Então- Edmundo a respeito dessa transição psicológica, né? O cara, de repente, tá lá e se vê, o bicho tem que parar. Aí vê o corpo, né, definhando de novo, Exatamente. voltando a ser o que era. Então, né? essa parte é muito difícil, né? A gente vê que os pacientes, eles querem voltar. Então, eu tenho paciente que tem o coração ruim que já me fez a pergunta. Eu posso tomar de novo? Se vai melhorar Ai, meu Deus. e se pode voltar a tomar. Então, Amigo, isso, você quando quase eu olhei morreu. assim, eu falei Você quase morreu, cara. não foi suficiente. Eu te salvei, meu amigo, né? Justamente. Então, assim, o que eu tenho pra falar é que não existe dose segura, né, gente? Então, quem quer viver aí mais tempo, o exercício físico, a atividade física é sensacional, mas o uso dos anabolizantes, eles não vale a pena, sabe? É muito risco pra... Existe, a última pergunta. Existe a indicação desses produtos? Com certeza, tá? Os hormônios, eles são a revolução, né? Para quem precisa. Então, eles são para tratar doenças. Então, o hipogonadismo diagnosticado, que não é uma simples baixa de libido, que pode ter vários componentes, que às vezes é até difícil você definir que realmente aquilo é o hipogonadismo, porque existe tanta coisa, existe relacionamento ruim, existe pessoa que não é feliz com o próprio corpo porque está fora do peso. Então, é difícil você atribuir isso tudo à questão da libido, né? Então, a doença hipogonadismo tem que ser comprovada, tem que excluir, é uma doença de exclusão, então a gente tem que excluir várias causas que podem causar essa Baixa de questão. E tem valores, né, de limites pré-estabelecidos. Inclusive, teve uma mudança recente aí no ano passado de valores. E então é algo que a gente precisa ficar atento, porque muitas vezes é utilizado como sendo o salvador de tudo, né? Então, você tá com fraqueza, desânimo, baixa libido, é falta de hormônio. Toma bom. Então, e aí às vezes você acha que tá fazendo uma reposição, mas na verdade não é uma reposição, dependendo da dose, às vezes é bomba mesmo. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, né? Porque pode trazer prejuízos sérios e que pode, inclusive, levar a óbito. Como a gente viu aí nesse sábado. O meme do suco é legal, é engraçado. Mas o Qual nome... Não, de chamar de suco. É porque daí trouxe um ar tipo, é suco. Não, tá. Tirou um Deixou pouco bomba, o peso. Deixou o bomba Sim. de lado. Bomba, anabolizante. Não, agora é suco, é um apelido carinhoso. Enfim, é complicado. Doutora Stephanie Mesquita, cardiologista, trazendo pra gente a visão médica relacionada a esse assunto que mobilizou o Brasil inteiro no último final de semana, a morte do fisiculturista Gabriel Ganley, apontado por atestado de óbito como consequência de uma doença no coração chamada miocardiopatia hipertrófica. Parece um palavrão, né? Mas enfim, doutora, muito obrigado pela sua presença. Quem quiser saber mais, daqui a pouco tirar alguma dúvida, tem rede social? Sim. Stephanie Mesquita.cardio. Boa. Atende onde, doutora? No Instituto do Coração. Instituto do Coração. Isso. Legal. Um abraço para toda a turma por lá.